Hoje eu vim contar para vocês a minha experiência de como foi duas situações em que eu me dei conta que muitas vezes, em vários momentos, as pessoas colocam para fora aquilo que elas não são. Vem comigo que a gente vai entender melhor essa situação. Bom, meu nome é Thiago Cândido, eu fiz uma transição de carreira em 2023, eu atuava no ambiente corporativo, trabalhava na área de marketing, toda aquela estrutura da comunicação, e fiz uma transição para trabalhar com terapias integrativas e seguir um caminho muito diferente desse caminho tradicional corporativo. E eu tive uma experiência muito interessante assim ao longo da minha vivência no mundo do trabalho, né? Assim, tanto em empresas quanto em agências. E eu observei pelo menos dois tipos de comportamentos que me surpreenderam assim. Por quê? É muito comum que às vezes as pessoas acabam talvez ou performando ou agindo inconscientemente, revelando aquilo que elas têm ali ou que elas não têm no seu mundo interno, né? Por quê? Eu já tive uma situação que eu trabalhava com um grupo em que o chefe, o líder, ele era um líder rígido, ele era aquele líder implacável, assim, que era muito difícil lidar com essa pessoa. E é interessante porque em situações como essa, nesse quadro, o que que a gente vai encontrar? As pessoas, os chefes, os líderes mais rígidos, provavelmente a gente vai encontrar uma equipe mais unida e mais disposta a se ajudar para lidar com aquele chefe problema. Foi isso que eu percebi, assim, nessa primeira situação, era um chefe muito duro, imprevisível, que tinha rompantes, sabe, que era uma pessoa difícil de lidar, e as pessoas precisavam daquele trabalho, então elas mesmo absorviam o impacto daquela relação com aquele chefe e tentavam se ajudar muito mais. Então era uma equipe muito mais unida. E eu tive também uma outra situação em que o chefe era uma pessoa que parecia ser o amor. Mas assim, não era exatamente isso porque era a pessoa colocava ali para fora aquela aparência de ser alguém, uma flor, uma pessoa legal, bacana, só que era exatamente o contrário, né? E aí nessa situação o que que a gente percebia? Que eu percebi nessa experiência. Quando o chefe ele demonstra ser uma pessoa maleável ou uma pessoa mais tranquila, demonstra, porque muitas vezes não é. No frigir dos ovos não é, né? Então, nesse segundo caso, a equipe era desunida, porque as pessoas daquele grupo, em muitas situações, barganhavam ou tinham alianças com esse chefe que parecia ou performava essa pessoa amável, tranquila, flexível, e que no final das contas não era, né? É muito. Esses dois perfis que eu estou contando hoje, eles são muito parecidos. Então, eu gosto muito do tarô, né? Eu estou aqui até com o meu tarô, que o tarô ele ajuda que a gente consiga perceber aquilo que está por baixo ali daquela questão, né? A gente consegue ver a motivação daquela situação, o que está em jogo, o que não está, como agir melhor naquele ambiente, naquela situação, porque muitas vezes, como a gente está nesse ambiente assim da performance, do como parecer mais flexível, ou parecer de uma forma, mesmo que aquela pessoa não seja, porque eu acredito, gente, talvez eu não seja o único, eu acho que acredito que vocês também aqui conseguem captar, perceber quando aquela pessoa está ali mesmo performando. A gente
meio que se dá conta disso, não é? Assim, eu acredito nisso. Eu sou uma pessoa sensível e percebo isso na minha carreira de trabalho. Eu percebia isso assim com facilidade quando a pessoa estava ali tentando parecer. Mas esse segundo caso é uma situação muito mais difícil de lidar, porque a pessoa ela não encarava a própria rigidez, né? Então ela performava o tempo inteiro como sendo uma grande pessoa maravilhosa, querida, amável, flexível, e na situação, quando se apresentava os desafios, como em qualquer trabalho, como em qualquer empresa, qualquer situação, a gente via que a gente não podia contar com aquela pessoa porque ela perseguia interesses próprios e que mudavam de acordo com cada circunstância. Então não era alguém que a gente podia confiar. Então isso desestabiliza muito uma situação, né? É muito desafiador lidar, né? Então, em muitas situações, a gente precisa entender o que está ali, o que está posto, né? E eu, ao longo do tempo, da minha experiência, eu construí essa teoria, que eu acredito que não é nova, que isso é uma situação que outras pessoas também já perceberam e que isso já foi falado, mas é interessante quando a gente se dá conta disso e encontra caminhos, alternativas para lidar com essa situação, porque os chefes, quando são muito rígidos, eles causam nas pessoas que trabalham ali, os subordinados, a equipe, uma série de efeitos colaterais e que podem ser muito desagradáveis, né? Eu imagino que vocês também já perceberam situações como essa e às vezes assim você não tem uma alternativa para sair daquela situação, né? E se isso está acontecendo com você, procure um caminho, né? Procure encontrar uma saída para conseguir, talvez uma alternativa mesmo, uma forma um pouco mais desgastante de lidar dentro dessa situação, principalmente se você estiver muito próximo dessas lideranças e precisar ali conviver no dia a dia e em cada passo ali da sua atividade. Então, eu para fechar, né, eu queria construir ou amarrar isso com vocês. Será mesmo que as pessoas colocam para fora aquilo que ela não tem? Porque me parece que em várias situações a pessoa está colocando para fora aquilo que ela não tem. Então ela parece ser uma pessoa flexível, mas é muito rígida. Ela parece ser uma pessoa muito amável, mas na verdade ela está precisando ali de amor e com certeza do próprio amor, né? Precisa realmente de tratamento, né? Em muitas situações as pessoas não são conscientes, esses chefes não estão conscientes daquilo que estão ali manifestando, e acabam, às vezes, em várias situações, colocando a culpa ou talvez colocando isso na conta do subordinado, como se ele fosse uma pessoa menos preparada ou que tivesse ali, talvez, em uma situação em que precisasse se melhorar, né? Ao invés de esse chefe olhar para ele mesmo e perceber o que ele está fazendo, né? Então, às vezes, eu tenho essa teoria de que as pessoas nem sempre elas colocam para fora aquilo que elas são, mas às vezes aquilo que elas precisam, como se fosse uma alternativa para validar a própria a experiência ou aquilo que a forma como elas agem, é uma forma de justificar a forma como elas agem, porque afinal de contas são pessoas flexíveis, maravilhosas, são pessoas hábeis, e na verdade não são, né? Elas são muito, é, não têm habilidades, né? Elas têm muitas dificuldades. Então, no ambiente de trabalho, a gente vai encontrar esse tipo de situação, mas eu acredito também que isso acontece nas nossas relações pessoais. Fora desse ambiente corporativo, a gente também vai encontrar essas pessoas que às vezes manifestam ou performam como parecendo ter qualidades que, na verdade, a gente vai perceber pela convivência que elas não têm. E não tem nada de errado nisso, mas eu acho que é interessante quando a gente percebe que isso está acontecendo, para a gente não se ver
vítimas ou presos ali naquela determinada construção que, assim, em vários casos não termina bem para quem não percebe isso, né? Porque imagine na situação do caso 2, né, dessa segunda experiência que eu estou contando para vocês. Se um funcionário novo que entrar, ele não perceber que aquele chefe ele age dessa forma, ele pode achar que o problema é ele. É claro que todo mundo tem questões que precisa avançar, questões que precisa melhorar, ser uma pessoa, a gente está sempre precisando aperfeiçoar. Mas nessas situações, o chefe, ele precisa de habilidades para liderar aquele grupo ali de pessoas, né? Quando a pessoa não sabe disso, ela pode procurar se aproximar desse chefe de uma forma que alimenta essa performance. E isso pode ser muito ruim, porque você vai se ver refém de situações que nem imagina, porque aquela pessoa aquele chefe pode ver em você como uma pessoa fácil é, de, de colocar, de manusear da forma que for melhor, né? E nem sempre isso é a melhor saída, e às vezes, assim, quase sempre, o funcionário ou aquela pessoa que está passando por isso dentro daquela relação profissional ou pessoal, essa pessoa acaba tendo muito prejuízo. Então, eu queria trazer essa teoria para vocês, assim, essa observação essas duas experiências que eu tive, e eu queria saber, assim, se mais pessoas aqui têm experiências como essas, assim, que são muito claras e muito definidas. Eu não defini muitos casos, nem as situações, mas é muito claro. Ambientes com líderes mais duros, inflexíveis, às vezes muito agressivos, a gente vai ter equipes mais brandas, equipes mais harmoniosas que se ajudam. E em chefes que estão performando essa habilidade ou essa flexibilidade, a gente vai ter o efeito colateral de equipes completamente não harmoniosas, muito competitivas, que uma pessoa não ajuda a outra. A gente vai ter esse ambiente muito mais agressivo em que as pessoas, os liderados acabam perdendo muito, eles se desgastam muito mais. Os dois chefes, eles são muito parecidos. Em essência, eles precisam trabalhar uma série de questões que eu não vou entrar nesse detalhe, mas eles são muito parecidos, mas talvez o segundo ele seja um pouco pior, porque ele não age como aparenta ser. E quando os desafios aparecem dentro do trabalho ou naquela relação profissional ou pessoal, a gente vai ver que aquilo não se sustenta, e aí está o grande prejuízo de manter relações em que a gente não realmente está ali lidando com a essência daquela pessoa, e sim com a performance ou a inflexibilidade e a agressão daquela pessoa. Então, queria trazer esses dois quadros para a gente conversar e para a gente perceber isso na nossa experiência. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, e se você tem uma experiência parecida com essa, deixa aqui nos comentários que eu vou ler uma por uma, e a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!